Embora a física, como ciência exata, nos apresente inúmeras respostas para os mais questionáveis fenômenos naturais conhecidos, ela está longe de ter uma resposta pronta para as mais intrigantes questões que instigam a humanidade desde sempre. À medida que o tempo passa e nós evoluímos, nossas teorias evoluem também, seja completando as lacunas que faltam com novas descobertas, seja recomeçando do zero e aprendendo com cada suposto erro cometido, elaborando descrições mais completas. A ciência, guiada pelo método científico, trabalha dessa forma. A física quântica, desde seu surgimento, sempre causou desconforto em relação aos seus conceitos, apresentando uma descrição probabilística e dotada de fenômenos bizarros, contrariando quase tudo que se sabia até então. Um dos conceitos mais fundamentais dessa teoria é o princípio da incerteza, válido tanto teórica quanto experimentalmente. Ele descreve com que precisão podemos medir pares de grandezas quanticamente falando. Esse princípio, além de questionamentos inerentes à física, levanta as questões um tanto filosóficas, como o ser humano realmente pode conhecer todos os detalhes da natureza? Nós podemos conhecê-la em sua completude? O princípio da incerteza foi formulado por Werner Karl Heisenberg em 1927 e logo se tornou um dos princípios mais fundamentais da física quântica, desde a própria ideia da quantização, proposta por Max Planck, dando cada vez mais identidade para a nova teoria. Werner Heisenberg é também conhecido pela elaboração de uma das principais formulações que a mecânica quântica viria a ter, conhecida como mecânica quântica matricial. Segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, não se pode conhecer com precisão máxima e de forma simultânea duas grandezas físicas quaisquer, como posição x e o momento p, de uma partícula, por exemplo. Essa informação está contida na famosa inequação que relaciona as incertezas das duas grandezas com a constante de Planck, constante essa inserida pelo próprio Max Planck no início da física quântica. Na inequação, ΔX representa a incerteza na medida da posição da partícula. ΔP representa a incerteza na medida da componente x do momento da partícula. E H é a constante de Planck reduzida. Ou seja, o produto das incertezas das duas grandezas em questão deve ser maior ou igual à constante de Planck reduzida dividido por 2. E calma, que a gente vai entender isso com mais detalhes. A ideia central dessa inequação é que o princípio da incerteza representa um limite fundamental para a precisão que podemos obter de pares de grandezas físicas. Simplificando, essa equação nos revela um limite natural. Não podemos conhecer grandezas com precisão maior do que a permitida pelo princípio da incerteza. Assim, por exemplo, suponhamos que você queira medir duas grandezas físicas, como a posição x e o momento p, com um aparelho específico para isso. Suponha também que seu aparelho faça a medição conjunta das grandezas, ou seja, ele pode medi-las ao mesmo tempo. Por fim, considere que seu aparelho pode ser ajustado para se obter mais precisão em uma grandeza do que na outra, ou seja, antes de executar a medição, você pode definir, caso queira, qual grandeza ele medirá melhor, digamos assim. Se você executasse pela primeira vez o experimento, inicialmente, sem definir nada previamente, você constataria que a medição das grandezas não pode ser feita com máxima eficácia. Há uma incerteza na medição de ambas as grandezas e elas não foram medidas de forma fidedigna, digamos assim. Ao executar o experimento novamente, porém ajustando o aparelho e aumentando a precisão em uma das grandezas, como na medição da posição x, por exemplo, você notaria que agora a sua precisão no momento p vai cair drasticamente. O inverso também é válido. Se você calibrasse seu aparelho para medir o momento p com precisão máxima, a precisão na medição da posição x cairia drasticamente. Essa é a ideia fundamental do princípio da incerteza. Não se pode medir com máxima precisão e de forma simultânea duas grandezas físicas. Ao se esforçar em medir bem a medição da outra é automaticamente prejudicada. E isso é uma propriedade da natureza, do domínio quântico. Essa falta de precisão natural não está relacionada com a falta de precisão nos nossos aparelhos de medição, ou possíveis lacunas que a teoria poderia vir a ter, mas sim
ou uma característica fundamental da natureza. Dessa forma, mesmo que tenhamos aparelhos ideais e perfeitos para realizar essas medições, o que no caso seria impossível, mas vamos considerar que seja possível, nunca obteríamos uma medida com precisão maior que a permitida pelo princípio da incerteza. Essa intrigante constatação foi o que causou um grande alvoroço no meio científico da época. O princípio da incerteza trouxe à tona as já cada vez mais notáveis diferenças e incoerências entre as teorias clássicas e a mecânica quântica. Na física clássica, ou seja, a física desenvolvida até meados do fim do século XIX, conhecendo com exatidão a posição e o momento de uma partícula em um sistema isolado e em um certo instante, podemos determinar o comportamento do sistema em qualquer instante de tempo futuro. Por isso, a mecânica clássica é conhecida como determinística. Tendo em vista essa ideia, podemos entender o motivo da mecânica quântica ser conhecida como probabilística e não determinística, como explicado anteriormente. Ela é guiada por probabilidades. Não podemos saber ao certo o que está acontecendo, mas apenas supor com base em teorias probabilísticas. Pensando no experimento de medição em si, e imaginando que o nosso aparelho descrito anteriormente seja um microscópio, por exemplo, vamos fazer a seguinte consideração. Quando observamos algo pelo microscópio, temos que incidir luz para executar a medição. Ao incidir luz sobre o nosso objeto de estudo, estamos incidindo também energia, ou seja, conferindo energia à nossa amostra. Essa energia é o que altera a nossa medição, pois isso perturba a nossa amostra. Concluindo de forma precisa, o simples fato de querermos observar algo influencia em seu estado natural. Quando observamos algo, de certa forma, estamos interagindo com ele, pelo menos de forma indireta. Isso é realmente intrigante. Será que o simples ato de observarmos a natureza influencia em como ela se mostra para nós? Indo para além da física, poderíamos abordar outras questões com base no princípio da incerteza, como: seria possível realmente conhecermos todos os detalhes da natureza? Será que nos é permitido conhecê-la somente até certo ponto? A física quântica é realmente muito curiosa, trazendo à tona mistérios nunca antes considerados até então. Cabe a mim ressaltar, como um porta-voz da ciência, que não se deve confundir nada das questões filosóficas apresentadas aqui com o que é pregado por certas religiões ou qualquer coach de física quântica. O que foi aqui apresentado é um resumo de um princípio físico de origem teórica, com comprovação experimental. As discussões filosóficas aqui levantadas se embasam diretamente nas implicações desse princípio físico, sendo totalmente especulativas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o like, e comente o que achou dele. Vamos aumentar o alcance e engajamento e propagar cada vez mais a ciência no YouTube. Os vídeos de física quântica aqui no canal serão colocados em uma playlist, então não se preocupe para você maratonar todos quando quiser. O próximo vídeo será sobre astrofísica, então ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Te espero nos próximos vídeos.